Estamos aqui hoje para mais um episódio da Brada Apresenta Encontro de Impacto com o professor, posso chamar professor? Claro. Professor Paulo Vieira, amigos de muito tempo na estrada, líder dos movimentos de esporte pelo Brasil todo. Hoje ele veio falar um pouquinho sobre esse segmento, né, tão importante, né, e bastante apelativo para uma nação, né, que grita, que tem várias referências nacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Paulo Vieira, né, e toda essa trajetória ligada a essa área do mundo do esporte. Tá bom. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todo mundo. Bom dia, certo? Deixa eu falar uma coisa. Então, eu sou professor de educação física, me formei na Universidade Gama Filho, fiz uma pós em gestão de projetos e atuei durante 7 anos no Ministério do Esporte, à frente da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. E depois fui para a Secretaria de Esporte em 2019 do Distrito Federal, atuar como secretário executivo no desenvolvimento das políticas públicas de esporte. Então, minha área é o esporte, minha área é a educação, minha área é desenvolver, debater e discutir o esporte. Bem legal isso, assim, eu acho muito interessante, acho que você que passou pelos diversos lados, né, de quem recebeu e atuou na ponta e quem também teve o olhar do direcionador de políticas públicas, né, e quando você senta nas duas cadeiras, eu falo que você tem uma amplitude, né, amplitude de entender quais são as necessidades, né, reais, quais são as dificuldades, principalmente de um educador de educação física hoje, no segmento que muitas vezes falta muitos recursos, assim como também tem o olhar de quem sentou e pôde participar de uma construção de um desenho de políticas públicas voltado para os investimentos na área do esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois atores, assim, né? Dessas duas experiências que você teve e como isso te ajudou, talvez, a construir e desenhar melhores os investimentos nesse segmento. Então, a experiência de você ser governo sempre é uma experiência muito singular, né? Muito particular, porque você tem responsabilidades gigantescas de cuidar do Brasil. Ainda mais quando você é governo federal. Então você tem que ter um Sim. olhar para o Amapá, você tem que ter um olhar para São Paulo e tem que ter um olhar igual para os dois. Então, dizer, defender, definir e organizar as políticas públicas, ela tem que ter esse alcance. Nós precisamos olhar os menos assistidos, assim como a gente tem que olhar as grandes potências esportivas do Brasil. Então, a gente também não pode deixar de enxergar que existe um comitê olímpico, que existe um comitê paralímpico, que existe um comitê brasileiro de clubes, que existem também ONGs e entidades esportivas e prefeituras pequenas que desenvolvem projetos de esporte que são maravilhosos. E a gente precisa ter esse olhar, precisa enxergar isso e entender isso. Quando a gente vem para o lado de cá, da banca, que a gente passa a atuar com projetos e não mais sendo o agente da definição da política pública, você percebe que tem falhas, algumas coisas que você podia ter feito quando você esteve lá. Tem coisas que precisam ser aprimoradas. Então, isso ajuda a te ampliar o olhar, né? Para você Sim. entender que você, quando gestor, tem muita responsabilidade. E que quando você vem para o lado de cá, quer dizer, para o outro lado da banca, você percebe que tem coisas que precisam ser aprimoradas, precisam ser facilitadas, precisam ser mais democratizadas. A gente não pode ter tanta burocracia nos projetos esportivos e na definição dos projetos. A gente precisa simplificar mais os processos. Eu acho que a gente está num processo disso, sim, né? Eu acho que a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, especialmente, ela está num processo de aprimoramento, né? Ela já melhorou bastante do que era antes. Hoje você simplifica todos os processos dentro do Ministério. Quer dizer, a retomada do Ministério do Esporte é fundamental Fundamental. para o esporte no Brasil. Passamos aí 4 anos de muita dificuldade no desenvolvimento do esporte brasileiro. Eu acho isso, acho que a gente precisa também olhar e pensar que o esporte começa na escola. E se o Sem esporte dúvida. começa na escola, a gente precisa ter esse olhar também, como é que a gente incrementa, como é que a gente incentiva, não só a educação física curricular, que é fundamental, mas como é que a gente incrementa também o esporte na escola. Então a gente precisa olhar para a escola, ver os locais onde os professores atuam, como é que é feito, desenvolvido as suas atividades, as suas aulas, e que espaços podem ser agregados ao espaço da escola para que você desenvolva de forma mais objetiva o esporte mesmo. O esporte nesse conceito educacional, de como é que você enfrenta essa questão das crianças estarem muito focadas na tela
e não querendo mais brincar, não querendo mais correr. Desafio, né? E como é que você consegue trazê-los para o esporte para que eles entendam que isso é fundamental para a vida deles. Então, lá na frente, eles vão sentir o impacto e a dificuldade de terem ficado tanto tempo à frente da tela quando criança. Então, esse é o nosso principal incentivo, é o que a gente precisa procurar, é incentivar as crianças a saírem da inatividade, procurarem ter uma atividade, procurarem ter saúde, para que a gente diminua, inclusive, o impacto na saúde pública brasileira, né? Porque quanto menos pessoas doentes, melhor para todos nós, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar e a gente precisa ter esse olhar. É isso que eu atualmente faço na Secretaria Municipal de Educação, quer dizer, esse olhar mais com o esporte educacional, como é que a gente incrementa, incentiva que as crianças pratiquem esporte, pratiquem educação física curricular também e participem das atividades de forma mais organizada. A gente tem 3 movimentos esse ano, a gente mudou os Jogos Estudantis da Rede Pública Municipal, então a gente tem os Jogos de Integração Regional, que são festivais onde todo mundo participa, brinca em iguais condições, e a gente criou 2 módulos de competição, porque a gente tem no município do Rio os ginásios educacionais olímpicos, que são escolas vocacionadas para o esporte. Essas legal. escolas os alunos precisam competir, precisam participar de competição. Eles precisam ter a oportunidade de jogar contra outros que estão em nível, às vezes, melhor do que o deles. E aí Isso a gente motiva criou... também, né? É isso, que precisa ter espelho, né? A gente precisa sempre ter referências. Se a gente não tiver referências, não tem como seguir tentando, vou jogar, mas eu não sei. Então faz outra coisa, faz xadrez. Então a gente estimula que isso aconteça na rede pública municipal e a gente acha que a gente tem tido muito sucesso com isso. Isso é muito importante. Legal, porque o primeiro contato, né, que a pessoa tem é com a escola, né? O primeiro contato com o esporte, ela vem da escola, né? E quando você prepara a base é muito bem preparada, dá equipamento, dá recursos, dá orientação, né, para os profissionais de educação física, e isso se torna um movimento, né, dentro das escolas, isso lá na frente se torna natural, né? Se torna natural. Acaba que o próprio aluno, as próprias pessoas veem a importância de estar atuando isso desde muito novo, né? Então, quando você não constrói a base, provavelmente você não vai conseguir chegar lá na frente, ter profissionais de ponta, ter atletas e etc, né? Porque não só para o mundo profissional, digamos, ser atleta, mas é para a própria pessoa entender o que o esporte pode fazer por ela, né? O esporte, ele muda, eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem crise de ansiedade, crise de tudo, insônia, tudo mais um pouco, né? Que o meu remédio é a minha atividade física, é o esporte. Assim, se eu não fizer esporte regularmente, eu me descompenso tudo. Então, ao invés de ficar tomando um monte de remédio, claro que às vezes a pessoa está doente, precisa. Eu encontrei nas atividades físicas, no esporte, como eu sou também dessa área, né? Já fui formada em educação física, sou atuante desse movimento. Isso sempre foi um ponto que eu via de importância. E por ter todo esse reflexo, às vezes, da minha educação básica e ter tratado mais disso, eu vi que isso podia ser um caminho e isso se tornou. Hoje eu faço atividade praticamente todos os dias e isso mudou praticamente minha vida. Durmo melhor, sou menos ansiosa, enfim, tenho uma vida muito mais saudável, digamos, em todos os aspectos, mental e físico, né? Mas também eu vejo que cada vez mais também tem se diminuído, né, os equipamentos esportivos que antes favoreciam muito as práticas de atividade física, né? Não só as escolas estão também diminuindo, às vezes, seus territórios, principalmente quando estão em zona de comunidade. Eu vi isso na Maré acontecer, que realmente a Maré hoje tem um problema estrutural, né, de território, não tem quase praticamente, então vão pegando, ela precisa ampliar e ampliar para onde, né? Então, assim, as escolas estão diminuindo os tamanhos. Isso já é uma realidade também das casas, dos apartamentos, que não tem muito espaço para isso. Isso se torna um indicador bem complexo, porque antes a gente ia para a rua jogar bola, né? A gente ia para as praças, né? Brincar. Tinha quintal em casa, né? Os plays, antigamente os apartamentos eram preparados para ter esses ambientes. E cada vez mais isso se torna escasso, né? E aí eu fico pensando que o único fator que pode trazer isso e não deixar isso se acabar realmente são as escolas, né? Os investimentos na educação básica ela é o que vai favorecer, provavelmente, um comportamento no futuro, né? Mas falando um pouquinho da questão de que você falou, principalmente na hora de ditar políticas voltadas para investimento, quando a gente pega toda a ciência demográfica assim, do Brasil voltada para investimentos,
a gente percebe que é um movimento muito grande para investimento nas grandes capitais, né? E aí eu queria entender um pouquinho se esse movimento é muito... Porque, assim, pensando em lei, né? Assim, na lei de incentivo, por exemplo, que era um fator importante que se trouxe, a lei de incentivo, ela favorece um investimento para todo o Brasil, não importa de qual região, né? E aí a gente vê um movimento muito forte nas capitais. De onde você acha que vem muito esse movimento? Quais são os motivos de virem? Talvez uma falta de profissionalização dos outros lugares, entenderem melhor essa ferramenta, aí foi como você falou, desburocratizar talvez faça muito sentido, ou então porque os investidores estão nas capitais, e aí tem que olhar mais para a capital. Como é que você enxerga esse movimento muito concentrado em investimentos nas grandes capitais? Então, na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a gente não consegue enfrentar a questão central do Brasil, que é a redistribuição e a distribuição de renda, que é desigual. Então, o país ele é um país desigual. E não é a lei de incentivo que vai enfrentar isso. Isso está na origem do Brasil, nas capitanias hereditárias, lá na época de Dom Pedro. A origem do Brasil já vocacionou o Brasil para essa concentração de renda e de oportunidades. E na lei de incentivo, quem decide que projeto que deve ser patrocinado é a empresa. As empresas estão sediadas aonde? Em São Paulo. Boa parte delas. Então, essas empresas optam por investir, por patrocinar projetos esportivos nas áreas onde elas têm atuação. A gente percebe empresas que diversificam, que ampliam em função das suas áreas de atuação, mas no geral elas se concentram. Como é que a gente consegue enfrentar isso? Esse é um debate de sempre, desde quando a lei foi discutida a primeira vez no Congresso Nacional, lá em 2006, e depois que ela foi promulgada em 2007, já se discutia isso. Tem que ter fundo. Toda a questão social no Brasil tem fundo. Tem fundo na cultura, tem fundo na educação, tem fundo na assistência social, tem fundo na saúde, tem fundo de ciência e tecnologia, tem fundo de audiovisual e não tem fundo do esporte. A única forma de democratizar o recurso seria através de um fundo. Tem fundo de criança e adolescente, porque o fundo você pode direcionar ele para os locais onde o investimento não chega, onde Sim. as empresas não têm tanto interesse em investir. E você percebe o movimento na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, desde o ano retrasado para cá, que boa parte das empresas estão optando de não patrocinar mais projetos de rendimento, e sim projetos educacionais. Isso é um movimento muito importante, porque você percebe que as próprias empresas enxergaram que o posicionamento delas não é só de marketing, elas têm responsabilidades sociais. E elas utilizarem o recurso da lei federal para fazer esse tipo de investimento é fundamental. Então, hoje a arrecadação dos projetos educacionais é muito superior do que a arrecadação dos projetos de rendimento. Na época que eu estava lá, era 70% de arrecadação no projeto de rendimento, 20% no educação e 10% no de participação. Depois o de participação começou a subir, porque era corrida de rua, e eles começaram a chegar perto do educacional, e agora está invertido. Então isso é fundamental, mas o fundo é que seria, de fato, a condição de você democratizar o investimento no esporte no Brasil. Porque aí você teria como direcionar para determinadas regiões, para determinados projetos, para determinadas prefeituras, organizações não governamentais de desenvolvimento do esporte naquela localidade. Isso é fundamental. De novo, não conseguimos na alteração da Lei Geral do Esporte, a implantação do fundo foi vetado, mas eu acho que esse é um debate que o setor esportivo precisa ter mais maturidade de fazer, que os outros setores conseguem. Por que a gente não consegue? A gente é muito dividido. Sim. A gente não consegue unificar para defender a mesma posição. Então, quando a gente for se perceber que a gente é muito mais forte que qualquer outro setor, a gente vai conseguir mais. Então, a lei de incentivo hoje já são 2%, era 1% quando ela foi formada. Sempre brigamos para ser 4%, igual a cultura. Não vamos chegar lá se a gente não se unir, se a gente não demonstrar força. E não demonstrar que o esporte, de fato, é o que faz a diferença. Sim. É o que consegue enfrentar várias questões sociais que a gente vê no Brasil, que a gente vê na nossa cidade, que é o Rio de Janeiro. Então, várias questões sociais que podem ser enfrentadas com um investimento massivo e um investimento na base do esporte do Brasil, em especial no esporte educacional. Eu acho isso. Como é que você vê as leis de incentivos hoje? Queria que você falasse um pouquinho sobre as leis de incentivos, até para quem está nos ouvindo e que não conhece um pouco desse instrumento, e falar de como é que você vê como ponto de nova ferramenta de investimento, né? Apesar de ela ter bastante tempo
de atuação, é um outro pilar que aproximou a iniciativa privada a estar atuando em políticas públicas, digamos assim, junto com o governo. Queria que você falasse um pouquinho o que são as leis de incentivos e quais benefícios você vê delas hoje em dia. Então, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte é uma lei que vem de 2007, né, que vem num crescimento. Ela, desde o início, ela já demonstrava um desempenho melhor do que o da Rouanet, historicamente, que é a Lei da Cultura. A Rouanet, ela óbvio que como ela é 4%, que as empresas têm de benefício, o que é esse percentual? Quer dizer, a empresa ela aporta um recurso num projeto e ela tem como benefício 4% de abatimento do imposto, no caso da Lei da Cultura, que é a Rouanet. No caso da Lei do Esporte, ela iniciou com 1%, hoje é 2%. Então, 2% do IR devido da empresa, ela abate, então ela deixa de pagar o imposto de renda, quer dizer, o governo abre mão de receita para que seja investido em projetos esportivos. Então, é assim que funciona a lei. Esse ano, por exemplo, todos os anos ela funciona de 1º de fevereiro a 15 de setembro. No dia 15 de setembro desse ano, teve uma instabilidade no sistema. Eles já prorrogaram o prazo de admissão de projetos até 29 de outubro. O que é um ganho, porque dá mais tempo para as entidades se organizarem, planejarem. Porque não tem jeito, o brasileiro... Deixa para o último minuto. Engarrafou no último minuto. Se tem o prazo final, vou fazer no início para quê? No final vou acumular mais. Você desde fevereiro, mas é 15. Mas se tem 15 de setembro, eu vou fazer 15 de setembro. Então, por isso que o sistema não aguenta, porque é todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo momento, às 10 da noite, tentando inserir um projeto. Até meia-noite. Então, o prazo prorrogou, então dá mais oportunidade para as entidades. E na página do Ministério do Esporte tem todas as informações. Entrou lá a Lei de Incentivo ao Esporte, eles têm modelo de projeto, eles têm modelos de todos os documentos que precisam ser apresentados. Então, facilita muito qualquer pessoa que tenha interesse. O que ela precisa ter? Uma entidade sem fins lucrativos, com pelo menos 1 ano de CNPJ ativo e que tenha natureza esportiva, ou seja, que o estatuto dessa instituição diga que ela tem como um dos objetivos centrais dela o desenvolvimento do esporte. É isso que precisa. Pô, então legal, né? Então, para as instituições ou para quem está nos ouvindo, é uma grande oportunidade conseguir investimento, né? Eu vejo que o governo ele se divide, né? Ele fala assim, fomento direto, através dos editais que ele lança, e o indireto, que é através da iniciativa privada. O movimento, né, quando envolveu a lei de incentivo, que entrou a iniciativa privada, eu acho que ele tem um movimento que, pelo menos, parte da instituição poder ter uma atuação de trazer o investidor, né, proporcionar para que ele se aproxime. E no fomento direto, né, através dos editais, fica muito a critério do governo se sua instituição está dentro dos critérios ou não apontados, né, através de um bom projeto, né, apresentado. Muitas instituições, às vezes, têm um belo projeto, mas não sabe como escrever, né, isso, como apontar os indicadores para que quem esteja avaliando possa ter essa percepção. Então, viver só dos editais acaba sendo uma questão... assim, ele não pode contar necessariamente com aquilo, a não ser que ele ganhe, né? E acabar que o instrumento da lei de incentivo é um instrumento que ele pode fazer o movimento para provocar o investidor sem necessariamente esperar passar por um crivo de investimento. Então, acho que isso promove e favorece muito o empreendedor da área do segmento do esporte, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas instituições, por terem o próprio viés, né, dentro da estrutura profissional e a qual também ele se especializou, que é realmente desenvolver o esporte, eles às vezes não têm uma estrutura comercial, uma estrutura de relacionamento, uma estrutura que vá falar com as empresas, né? Até para mostrar como é que elas investem, porque não necessariamente você tem que pegar uma empresa que já faz, né? Temos muitas empresas que abrem editais e elas promovem uma transparência no processo dela de escolha, que eu acho isso muito, muito favorável, né? Ela democratiza realmente para que mais pessoas... Mas a gente sabe que não são todas que fazem esse movimento, né? Então, assim, como é que ele chega, como é que ele fala, como é que ele introduz? E aí eu acho que também é um ponto importante de quem está desenhando as questões de política pública, de incentivar esse processo de transparência, para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Diante desse contexto, a gente até criou a Brada. A Brada é uma plataforma que faz essa conexão exatamente para poder trazer, né, o investidor e para que ele possa dar uma transparência para que o investimento dele possa atingir
projetos que tenham mais a ver também com o segmento de atuação da empresa, que é o que eu falo, assim, é importante você não ter um olhar só midiático, né, do processo, é entender quanto que aquilo ali fala com a sua organização, quanto que aquilo transparece e transborda os valores que você tem interno, e aí você também consegue fazer toda uma transformação local onde você está inserido. E eu vejo que muitos empresários, eles não sabem, ainda não sabem esse instrumento, não conhecem, ainda tem muitos empresários que não conhecem o movimento. E quando a gente pega regiões, Nordeste, etc., a gente vê que os profissionais também da área de esportes não sabem ainda como utilizar essas leis e como se aproximar do investidor para que ele também possa ter esse benefício. Porque o movimento de democratização da parte da lei de incentivo foi muito porque passou para o empreendedor. O empreendedor foi na rua e falou assim, então, vocês têm essa oportunidade, eles passaram a ser os vendedores da lei de incentivo, né? Isso foi bom porque democratizou todo e trouxe mais investidores. Mas ainda não tem todo um processo ainda de transparência em todos os processos. Muitos empreendedores não sabem ainda como buscar um investidor. E eu queria ouvir um pouquinho da sua percepção de quem esteve assim, na lei de incentivo que teve com as duas partes, né? O olhar de quem investe, né? E o olhar do empreendedor que também tem todos os desafios dele para conseguir um investidor e assim como muitas vezes para gerir, né? Que eu falo assim, não adianta só conseguir investimento, tem toda uma parte também de prestação de contas, gestão financeira, que é super importante, o que muitos também acabam ficando no caminho. E isso gera todo um déficit depois para ele conseguir um novo investimento. Então, fala um pouquinho desse olhar desses duas personas ao falar de lei de incentivo fiscal, né? Então, quando eu estava à frente lá do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, o principal centro da nossa atuação e da minha atuação em especial era de justamente mostrar para as empresas delas terem segurança de investir em projeto esportivo. Como a gente não tinha um histórico e como as entidades esportivas no Brasil, mesmo as maiores, elas não tinham tanta organização para ir atrás de recurso público, a gente precisava dar mais sustentação para que elas conseguissem fazer e dar mais segurança para a empresa. Então, o que a gente sempre procurou fazer? Foi sempre encontrar com as empresas, discutir com as empresas, primeiro estimulando para que elas abrissem editais públicos, para que todos pudessem ter a mesma oportunidade. Então, a gente fez isso por diversas vezes. A gente também premiava as empresas todo ano com o Prêmio Empresário Amigo do Esporte, onde a gente fazia um jantar no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e todos os dirigentes de empresa iam junto com os empreendedores, junto com as entidades esportivas e os atletas, então eles sentavam juntos nas mesmas mesas, para justamente receberem as premiações e discutirem e debaterem, para justamente o setor investidor entender que o esporte é sério, Sim. que nós queremos fazer entregas sérias. E a gente sempre disse para eles, você não vai encontrar um projeto esportivo que tenha um ranário sem rã, por exemplo, como a gente já viu na anedotária da política brasileira. Então, não tem isso, não tem um projeto esportivo que não tem criança sendo atendida, não tem um projeto esportivo que não tem um atleta se desenvolvendo. Então, os projetos esportivos, eles acontecem, talvez não no tamanho que se imaginava, mas eles estão acontecendo. Então, a gente procurou sempre transmitir essa segurança. E as empresas também foram se movimentando. Elas se encontravam também, além do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, elas também tinham um movimento que é o Lead Sport, que é um movimento de articulação deles, que dali surgiu um pacto, que é o Pacto pelo Esporte, onde as empresas se uniram justamente para dizer, olha, para continuar investindo no esporte, o esporte precisa ser mais democrático. E aí teve alteração na lei Pelé, que justamente democratiza, que é essa questão do mandato de dirigentes esportivos, que eles poderiam ficar 4 anos mais 4 e não ficar eternamente como dirigentes esportivos. Todo esse processo de democratização foi dando mais segurança, foi um movimento das empresas para entender que elas precisavam ter mais segurança no investimento que elas faziam. Então, as entidades precisam ser mais democráticas, as entidades precisam ter mais transparência. Então, a lei ela exige isso, que as entidades publiquem todos os seus balanços, que elas deem mais transparência a todas as suas ações. E a lei de incentivo dá toda essa segurança. Por quê? Porque o governo é que faz o controle da execução do recurso público. Então, quem faz o acompanhamento não é só o Ministério do Esporte. Tem lá a CGU, que é a Controladoria Geral, tem o Ministério Público Federal, tem o Tribunal de Contas da União, tem a Polícia Federal, então está todo mundo envolvido na utilização do recurso da forma mais correta. E eu acho que isso é o que fez a lei de incentivo dar certo. Sim. Foi justamente a junção dos empreendedores com os investidores e a percepção, e o governo,
atuando nessa perspectiva dele, quem tem que fazer esse papel de dar segurança para os investidores, porque a lei ela diz assim, se algum projeto der alguma coisa errada, a empresa teria alguma responsabilidade. Isso nunca aconteceu. Nenhuma empresa foi responsabilizada. Então, significa que as coisas, de fato, deram certo. Então, é isso que garante com que amplie a capacidade de investimento, que a gente tenha enfrentado tenha observado nos últimos anos um aumento da quantidade de projetos apresentados, um aumento de valor captado. Que as empresas perceberam a seriedade do que é a lei federal e perceberam a seriedade das entidades que desenvolvem o esporte no Brasil. Isso é fundamental. É isso que faz com que a gente consiga manter... Quer dizer, agora a principal discussão é quantos projetos vão ser apresentados esse ano. Vai passar de 4 mil, eu não tenho dúvida disso. Porque muita gente acreditou e está acreditando. E as empresas vão investir muito. Tem empresa que esse ano vai botar mais de 40 milhões. Sim. Só uma única empresa. Então, isso é um movimento que a gente percebe que consolidou, está consolidado. A gente precisa só ir aprimorando uma coisa ou outra na lei, que ainda precisa de aprimoramento, e o que é o central. Na minha cabeça, isso é o central, é criar o fundo do esporte, que é a chance que você tem de democratizar, de fato, a distribuição do recurso público. Porque recurso de orçamento é isso, o Ministério do Esporte foi recriado, mas o orçamento ainda é muito pequeno. Então, a Secretaria de Alto Desempenho não lançou nenhum edital esse ano ainda, a não ser o Bolsa Atleta. Então, se não tem edital, é porque não tem orçamento. E não adianta também lançar edital de chamamento público sem ter dinheiro. Exatamente. Porque você gera uma expectativa de que você vai receber um valor e chega lá na frente e não tem um centavo para distribuir. Então, é melhor, inclusive, que eles tenham sido prudentes e não tenham lançado os editais. Mas é ruim, porque você não tem investimento de orçamento direto, que é fundamental também para o desenvolvimento das políticas. Mas, pelo menos, a gente tem um alento, que é o que sustenta o esporte no Brasil, que é a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e as leis estaduais, as leis municipais que existem pelos estados. Aqui no Rio, a gente tem uma lei de ICMS muito boa, que ajuda bastante as entidades e os projetos a acontecerem. Até legal você citar isso, quando a gente vê a nível estadual e alguns desenhos de projetos de lei também a nível municipal, a gente percebeu que algumas estão entrando, inclusive, com empresas privadas, né? Não só com uma lei federal, que aponta para uma instituição sem fins lucrativos, alguns movimentos de projetos de leis sendo implementados, e alguns implementados, como você mesmo citou, do ICMS, ela abre espaço também para iniciativa privada. Como é que você vê isso? Então, na lei federal, na lei geral do esporte, tinha essa alteração, abrindo para os promotores, não só para as entidades sem fins lucrativos, para todas as entidades que desenvolvem o esporte. Mas foi vetado. Então, já tem um movimento no setor de que é importante abrir. Então, a lei federal ela precisa ser como a Rouanet. Não dá para ser só a ONG, só o terceiro setor, ou só entidades públicas que podem fazer projetos. As entidades privadas também têm que ter essa oportunidade. Até para justamente você acabar com algumas coisas que acontecem no setor, né? Você vê entidade que desenvolve um projeto que não é bem dela, que é de um outro parceiro, e aí você, quando vai percebendo isso, você vai identificando que isso não é bom, isso é ruim, porque as entidades acabam atuando como uma chamada barriga de aluguel. E isso não é bacana. Isso prejudica o setor. Então, a gente precisava, justamente para dar mais transparência, abrir. Mas na lei geral tinha essa alteração, mas foi vetado. E eu acho que a gente deve buscar isso também. Eu defendo isso, desde que eu estive por lá, que a gente tinha que abrir para as empresas, sim, poderem fazer projetos na lei federal. Num primeiro momento, não, quando a lei foi criada. Que a gente precisava fortalecer o setor esportivo. Sim. Senão as empresas iam levar todos os dinheiros e a gente não ia ver nada. O terceiro setor ia ficar chupando o dedo. Sim. Mas eu acho que isso já aconteceu, então o terceiro setor já se estruturou. O que eu acho que é importante também, Vanessa, você quando fala de empresa, eu acho que é importante as entidades procurarem consultores, procurarem pessoas que possam dar suporte. Não só na montagem do projeto, de acordo com aquilo que a empresa tenha interesse, mas na profissionalização da arrecadação. Sim. Porque captar recurso não é fácil. Não adianta fazer o projeto, ter o projeto aprovado, publicado no Diário Oficial, mas captar, você precisa convencer, você precisa vender, o seu projeto é um produto, a empresa precisa querer comprar o seu produto. Exatamente. Do mesmo jeito que você vai na prateleira do mercado ou no shopping e compra um determinado produto, a empresa vai olhar para você da mesma forma. Então, se você não vender bonitinho, não empacotar ele bem e não mostrar qual é o ganho que a empresa vai ter com isso,
dificilmente a entidade vai conseguir. E para os novos investidores também, eles não sabem nem como é que faz. Aí você tem que montar toda uma questão de tributário mesmo, mostrando para ele como é que ele usa o imposto, qual a porcentagem. Isso é super importante para não dar nenhum tipo de... O impacto é muito residual na EBITDA deles na distribuição do lucro, porque eles ficam preocupados com isso, mas o impacto é muito residual. Enfim, e mostrar isso, né? Mostrar esse lado também para dar segurança para o investidor, né? Não ter um desgaste depois ele achar que era uma coisa e você apresentar outra. Por isso que eu acho que é importante. E a própria lei favorece esse tipo de especialistas, né? Dá a opção para que as instituições tenham, dentro dos seus próprios projetos, especialistas para ajudar-nos a estruturar nesse segmento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, essa semana mesmo a gente deu uma matéria falando sobre a questão do benefício, né? Agora na arrecadação a Mega Sena vai aumentar, né? O número de participação de jogos, provavelmente isso vai arrecadar mais receita. E automaticamente poucas pessoas sabem, mas parte do investimento da arrecadação da Mega Sena vai para os fundos esportivos, né? Para as instituições esportivas desenvolverem seus projetos de atuações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, tem uma lei específica que chama Lei Agnello Piva, que é uma lei que trata justamente da distribuição dos recursos da loteria, de todas as loterias existentes no Brasil. O que a gente tem percebido que é a alteração, que é essa questão das casas de apostas. Nós precisamos regulamentar, e a regulamentação que o governo está propondo é justamente de parte desse recurso também ir para as entidades esportivas e para o Ministério do Esporte. Então, hoje, o que sustenta o esporte olímpico no Brasil e o esporte de clubes no Brasil é o dinheiro da Lei Agnello Piva, que é justamente o dinheiro da arrecadação de loteria. A distribuição desse recurso é o que garante. É o que mantém o COB, é o que mantém o CPB, é o que mantém a Confederação de Esporte Universitário, é o que mantém a Confederação de Esporte Escolar e é o que mantém o Comitê Brasileiro de Clubes. Eles se mantêm com recursos da loteria. Então, essa distribuição, esse dinheiro está chegando lá, é fundamental. Agora, a gente só precisa democratizar esse dinheiro para os outros. O dinheiro precisa chegar no atleta. O dinheiro precisa chegar no clube. Não adianta o dinheiro ficar ali, eu definindo como gestor do comitê para qual atleta esse dinheiro vai. Esse dinheiro tem que ir para todos. Esse dinheiro precisa fomentar a base. Não adianta, nossos atletas estão envelhecendo. Exatamente. Daqui a pouco, se a gente não investir nessa molecadinha que está querendo aparecer, a gente daqui a pouco não tem mais atleta de ponta, disputando. Então, se a gente não tiver atleta de ponta disputando, a gente passa a ter um problema, porque você deixa de ter espelho, então as pessoas não querem mais praticar determinadas modalidades. Então, acho que essa que é a questão. A gente precisa só ter esse olhar de como é que os comitês fazem a distribuição desse recurso, não escolhem só aqueles atletas que já sabem que vai medalhar, mas como é que escolhem os atletas que vão medalhar daqui a 8 anos. Exatamente. Porque daqui a 8 anos ele vai continuar medalhando. Né? Porque é isso, o caminho é longo. O que você achou assim, do movimento? Acho que a gente teve um boom, né, no mundo esportivo no Brasil, que foi as Olimpíadas, né, e Copa do Mundo, no período curto, digamos assim, e aquilo marcou uma história de investimento, e não só de investimento, mas do olhar, né? O quanto o esporte ele pode provocar, não só, como a gente falou, um bem de saúde, perspectiva, né? Mas também o econômico. Como o olhar econômico também pode movimentar todo um país e trazer novas profissões, trazer vários outros segmentos para ver o esporte não como uma questão social só, pura e simples, mas também como aquilo movimenta toda uma cadeia de desenvolvimento econômico e favorável dentro de um projeto, de uma política pública de impacto positivo. Eu queria entender assim, eu vi esse movimento muito forte, né, gente, assim, e um olhar, mas também, ao mesmo tempo, eu me deparei com uma falta de profissionalização muito grande do setor, né, muito grande para tá nesse momento, né. A gente acolheu muito bem, né, entregamos, mas eu vi que aquilo era para ter sido um ponto de virada, sabe? Virada para as instituições sem fins lucrativos que, na época, se promoveram demais no segmento. Não sei se democratizou tanto o investimento, não tenho acesso a essas informações, mas era pelo menos um boom do olhar para aquilo ali. Você acha que depois desse movimento todo que nós tivemos, você acha que a gente teve um ganho, um salto, ou você acha que ficamos
não soubemos tanto surfar a onda? Qual é o seu olhar? A minha percepção é que foi uma década de oportunidade que o Brasil aproveitou e aproveitou bem. A gente hoje tem arenas esportivas no padrão da Europa, ou superiores ao padrão da Europa, coisa que a gente não tinha no passado. Você vê as arenas de futebol, mesmo as arenas esportivas lá do Parque Olímpico, são arenas de primeiro mundo. Ou seja, a gente conseguiu dar uma virada na chave. Esse processo de receber as principais competições no Brasil também favoreceu muito os atletas. Os atletas hoje têm muito auxílio de bolsa e de patrocínio também de empresas, coisa que não tinham no passado. Então, isso tudo é fruto desse investimento que foi feito dessa década de oportunidade. Então, o legado disso tudo é isso. Uma das arenas cariocas lá no Parque Olímpico vai virar uma escola municipal. Vai virar um ginásio educacional olímpico Isabel Salgado, em homenagem à nossa jogadora de voleibol. E ano que vem a gente já começa a ter aluno lá, participando, uma escola vocacionada para o esporte, dentro de uma arena que é legado dos Jogos Olímpicos. A piscina já foi desmontada, já foi montada em outro local, a arena de handebol já está virando outros equipamentos educacionais. Então, assim, esse investimento, o problema é que ficou muito tempo parado discutindo o que fazer com o legado. E governantes que não tinham tanto interesse em utilizar esse legado. Mas a gente percebe que hoje o Brasil, em especial a cidade do Rio, está vivendo um outro momento. Como é que a gente consegue, de fato, enfrentar isso? E eu acho, assim, essa década de oportunidade, o Brasil aproveitou bem e nós estamos colhendo frutos dessa década de oportunidade. Talvez a gente não tivesse nesse mesmo patamar esportivo, seja no futebol, seja, você vê a arrecadação do último jogo da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, 26 milhões de arrecadação de bilheteria. Isso é arrecadação de campeonato europeu, de Champions League. Exatamente. Então, isso é uma demonstração de que a gente deu uma virada de chave, sim. Eu acho que precisa criar mecanismos que não dá também para elitizar o futebol brasileiro, né? Mas precisamos pensar nisso, refletir sobre isso. Mas é uma virada de chave efetiva. A gente está em outra situação, em outra condição. Então, o esporte hoje, no Brasil, ele tem outra visão, outra administração, outra forma de enxergar. Isso tudo é fruto dessa década de oportunidade que eu acho que a gente conseguiu aproveitar bastante. E mais do que nunca, né? Assim, eu acho que foi uma forma de democratizar os tipos de esporte e modalidades, né? A gente, como o Brasil sempre foi muito bom no esporte com bola, né? Então, handebol, futebol, esses esportes, vôlei, sempre foi muito atrativo e conhecido, né? E quando a gente teve aqui as Olimpíadas, por exemplo, o esporte que a gente nunca tinha escutado falar, né? A gente teve acesso ao esporte e falou assim, nossa, de repente seria muito interessante se aproximar. E eu percebi isso, que outros esportes começaram assim, florescer, né? Tipo assim, aparecer nas escolas, inclusive, aparecer nas praias. Falei, nossa, é um esporte que ninguém nunca falava. Começaram a aparecer, inclusive, modalidades que se tornaram olímpicas, de beach, etc., que antes não tinham, né? Então, isso dá uma margem, amplitude maior para não só ter uma modalidade, que é o futebol, que todo mundo ama, que fala do viés muito brasileiro, né? E handebol, e vôlei, que a gente sempre teve bastante referência, mas para outros tipos de modalidade, pismo e etc., também estarem surgindo. Isso acho que foi um ganho extraordinário para a gente também, né? Com certeza. Queria que você deixasse aqui uma mensagem, um legado para você, para o nosso podcast, principalmente como eu falo assim, não importa só as habilitações, né, mas toda a experiência de estar vivendo isso no dia a dia, de todas as formas, né, como atuante, como desenhador de políticas, como Paulo Vieira, professor, né, e hoje na educação. Então, assim, acho que permeou diversos caminhos que dão bastante ganho de conhecimento para quem está nos ouvindo, né? E aí eu queria que você deixasse um pouquinho do seu legado aqui para quem está atuando, né? E para quem quer atuar, poder conhecer um pouquinho da história e do Paulo quanto pessoa ao atuar nesse segmento, né? Então, o principal recado que eu quero deixar é que para as entidades esportivas e quem tem interesse em fazer projeto esportivo é apresentar o seu projeto, é tentar. Só marca gol quem entra em campo. Se não entrar em campo, você não vai marcar gol, não adianta. Então tem que jogar. E o jogo é esse, é apresentar projeto, se qualificar, tentar mostrar ele para alguma empresa, se inscrever em todos os editais que aparecem, em todas as oportunidades.
vai que um dia você consegue captar o recurso e executar o seu sonho. Então, sonhar é isso. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Por que a gente não sonha grande? Se o trabalho vai ser o mesmo. Então, é melhor sonhar grande. Vamos tentar. É possível. Eu estou aqui para ajudar, a Vanessa está aqui para ajudar no que vocês precisarem para dar orientação de como fazer, de como auxiliar, para que vocês consigam marcar o gol. Entrem em campo e marquem gol. Ah, show. É Muito isso. obrigada. Obrigado. Foi ótimo.